Israel aceitou, ó que bênção. Aí Deus instituiu as festas de Yahvé, ali em Êxodo 23, e olha que lindo isso. Já pensou naqueles dias em que se você chegasse na presença do Senhor muito, muito assim, você era, né, exterminado da existência. Mas olha, não foi só Moisés. Arão, Josué, Nadab, Abiú e 70 anciãos, e Josué ainda, comeram e beberam na presença de Deus e não morreram. E diz que eles viram a sala do trono. Eles viram o piso de safira, o piso celestial sobre o qual estava o trono. Que espetacular é isso! Meu querido irmão em Cristo. Ah, você queria que eu falasse irmão, irmã e irmi? Não. Irmão é para todo mundo, tá? Meu querido, meus queridos irmãos em Cristo. Se você ainda não foi à sala do trono, eu quero te dar um pequeno puxão de orelha carinhoso. Porque o acesso está aberto para nós. O acesso está aberto para nós e nós deveríamos, em adoração, todos nós já termos ido pelo menos uma vez à sala do trono. Já deveríamos ter visto algumas coisas nas dimensões do Espírito. Então, se você ainda não foi, fala, Senhor, me leva. Aí ele vai falar, quando foi a última vez que você adorou mesmo? Então vamos adorar, né? Essa é a receita, é uma das melhores receitas. Pare para adorar. Aí você foi adorar, porque eu preciso disso, a canção é tudo para você. Aí você esqueceu que a adoração não é para você, é para ele, né? Então você procura uma canção, por favor, que diga santo, 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 digno, tudo é para ti, né? Que fala dele, que ele é maravilhoso, estupendo, glorioso, né? A última batatinha do saco. Ele é todas as batatinhas do saco. A adoração é para ele. E aí, se solta lá. Veja onde Deus vai te levar. Ele pode te levar à sala do trono. Às vezes só o que você precisa é que a sua imaginação ou que os seus olhos sejam abertos. Que talvez você já esteja lá, mas você não teve a percepção, a consciência de que estava lá. Mas isso faz parte da nossa herança. A gente tem um adiantamento de herança aqui. E ver e estar nesses lugares e ver onde estamos faz parte desse adiantamento de herança. Então, receba. Você não vai morrer. Talvez você desmaie, como aconteceu com João, com alguns profetas, mas aí Deus está lá, ele reaviva você, está tudo certo. Moisés passou 40 dias e 40 noites no topo do monte e Deus escreveu a lei em 2 tábuas de pedra. Só trazendo aquele contexto do que aconteceu naquele primeiro Pentecostes. O povo depois, olha, o povo disse sim para um pedido de casamento. Foi maravilhoso, incrível, sobrenatural. Moisés escreve uma parte da lei ali mesmo, aí ele sobe, ele vai passar 40 dias e 40 noites lá, na presença do Senhor. Aí o povo tá assim, né? Cara, cadê Moisés? Cara, cadê Moisés? Uma semana depois, gente, eu acho que ele morreu, ele não volta mais. Mas ninguém consegue subir nesse monte, porque aí eles nunca raciocinaram, né? Trouxeram o raciocínio do Egito, mas não usaram para pensar. A glória está aqui ainda. Será que Deus nos abandonou? Não, ele deve estar conversando com Moisés algumas coisas importantes, né? A gente acabou de sair do Egito, sei lá para onde a gente vai, mas... Não, a gente vai ficar fiel, a gente disse sim ali, né? Vai que vem um raio lá de cima e mata todo mundo. Não, vamos ficar pianinho aqui embaixo. Eu teria pensado assim, né? No meu início lá, que eu tinha muito amor, mas eu também tinha muito temor, porque eu sabia que com meio cílio Deus podia me matar. Então a gente precisa exercitar um medinho saudável, que é o temor do Senhor, que não é medo, é temor, mas vocês entenderam que, se for falar medo, vocês vão entender melhor, porque a gente sabe que ele pode nos matar, mas enfim. Não, ele demorou e eles decidiram que, sem ouvir Deus, coitado do Arão, vocês já se colocaram no lugar de Arão? Coitado do cara, deve ter quase surtado, ele deve ter pensado, meu Deus, graças a Deus que eu não estou no lugar do Moisés. Sangue de Jesus tem poder, nem conhecer Jesus, já estava clamando sangue. O que eu vou fazer com esse povo desgramado? Eles vão me matar aqui daqui a pouco. Aí ele pensou, olha, lá no Egito a gente fazia assim. Que tal se a gente fizer assim aqui também, né? Vamos ver se dá certo. Pelo menos eu não vou morrer. Ele não morreu, mas quantos morreram? 7.000?
Deus diz que vai destruir o povo, fala, Moisés, eu estou escutando um negócio lá embaixo, eu acho bom você descer, porque o povo que você tirou do Egito, aí Deus vira para Moisés e fala, o povo que você tirou do Egito, Moisés está assim, eu não tenho nada a ver com isso, eu sou só um mensageiro, não mata o mensageiro, foi o Senhor que tirou eles do Egito, não fui eu não. Fica imaginando Moisés, como assim o povo que eu tirei do Egito? Moisés fala assim, não, para tudo Deus, porque é o seguinte, o Senhor vai matar todo mundo? Eu não sei, Moisés nem sabe o que eles fizeram, ainda bem. Não sei se ele soubesse, se ele tinha intercedido assim, né? Aí ele fala assim, olha, o que os outros povos vão falar? O que os outros povos vão falar se o Senhor nos matar agora? Vão falar que o Senhor é um Deus mau. Ó, o Moisés entrando na vibe da narrativa. O que vão falar? Eu tô me lixando o que vão falar, Moisés. Eu sou Deus, se quiser matar todo mundo de uma vez. Eu tô muito compassivo e misericordioso que eu tô dando para vocês 7.000 anos de plano de redenção. Você não discute comigo, hein, Moisés? Mas Deus pegou leve com Moisés, só falou que ia matar todo mundo. Moisés falou, não vai ficar legal isso para os outros povos, o que vão falar? Tá bom, vai, Moisés, eu vou, você captei a vossa mensagem. Aí Moisés, achando que não era tão ruim assim o negócio, né? Aí ele chega lá embaixo, quando ele vê a desgraça, ele quebra as 2 tábuas que Deus tira a talha da pedra, e encrava tudo sobrenatural. Pois o cabra não me quebra. Jesus. É Jesus. A rocha com a lei é Jesus. Aí ele me taca um negócio no chão. Aí o povo, acho que quando viu, deve ter escutado o barulho, que deve ter feito um estrondo quando ele quebrou aquelas pedras, porque deve ter dado mais um daqueles nas dimensões do espírito, né? Eu acho que parou todo mundo e Moisés voltou. Ele não tinha morrido. E agora, ó Deus, ó céus, ó dia, ó vida. Respira todo mundo, porque com esse estrondo da quebra das pedras, eles já entenderam. Deu ruim. Deu ruim. A gente fez alguma coisa muito ruim, seus desgramados. Mas lógico que fizeram mesmo, né? Bem, Moisés vai lá, derrete o bezerro de ouro e os malucos têm que beber o ouro do bezerro. Tem algum médico aqui que pode me explicar o que vai fazer esse ouro dentro do meu intestino? Não vai dar bom. 3.000 foram mortos. Deus chama o povo da tribo de Levi e fala, quem é comigo? Eu que não vou ser sentigo, né? Eu vou contigo, não sentigo. E eles matam 3.000 naquele dia. Lembrando que quantos foram salvos em Pentecostes em Atos 2? 3.000. Houve uma semente de morte, mas houve uma restituição. Ou seja, o recado é, não pratique a idolatria e a feitiçaria, por favor, Deus é suficiente. A adoração é como Ele manda, Ele é que vai te guiar na sua adoração. Deus me livre a gente resolver entrar numa tradição maluca aí, fazer uns negócios estranhos e dar ruim para nós, porque entramos pela feitiçaria ou pela idolatria. Por isso é tão importante nós ouvirmos o Espírito Santo. Sem Ele não dá para ser crente direito, gente. Ele é a voz de Deus em nós, para nós e através de nós. Ainda naquele primeiro Pentecostes, um pouquinho, né, seu modus operandi aqui, e ele fala assim, ó, se vocês continuarem assim e eu for junto com vocês, eu vou matar todo mundo, não vai sobrar ninguém. Porque vocês não estão entendendo o que é estar na presença de um Deus que é santo, a energia, o poder, a glória, esse negócio que vocês não estão entendendo, isso mata. E vocês saíram do Éden, então o corpo de vocês, essa corruptibilidade da carne, quando chega na minha presença, se chegar da forma errada, pode morrer. Não foi a culpa de Uzá que ele morreu, ele teve um zelo. A arca ia cair e ele, na bondade do seu coração, tocou num negócio que matou ele. Culpa de Davi, que não foi ler as instruções, o manual do fabricante para saber como se transportava aquilo. Sorte de Obed-edom,
que ficou com aquela glória toda na casa dele. Ele gostou tanto do negócio que quando Davi foi buscar a arca, ele falou, vou junto, fico aqui não, vou junto. Se tornou um dos porteiros, guardiões lá da arca em Jerusalém. Mudou, levantou acampamento a família toda. Então, porque o povo não entendeu, nós, em nome de Jesus, diga, a igreja vai entender a glória de Deus. Em nome de Jesus. A igreja em São Paulo vai entender, a igreja brasileira vai entender, a igreja remanescente dos últimos dias vai entender o poder da glória de Deus, em nome de Jesus. E nós seremos vasos aptos para receber e carregar o peso da glória de Deus. Amém? Em nome de Jesus, Senhor, tem misericórdia das nossas vidas, santifica-nos, ensina-nos. Mas Deus disse, vocês não entenderam, não dá para eu ir com vocês, mas eu vou enviar um anjo. Não vou largar vocês, pode ficar em paz. Mas se eu chegar muito perto, como eu estava querendo, porque eu quero uma aliança de intimidade, de noivado, de casamento com vocês, mas se eu chegar muito perto, eu estou vendo que vocês não estão captando a seriedade da coisa, então eu vou dar um passinho para trás. Pro azar deles, porque 40 anos... 40 anos eles não entraram na promessa. Apesar dessa distância que Deus decidiu colocar entre si e o povo, Deus mandou Moisés construir a tenda do encontro, que devia ser um lugar espetacular, tão maravilhoso que Josué não queria sair de lá nunca. Josué acho que passou a morar lá dentro. Mas ele se encontrava com Deus na tenda, aí fala, né, que todo mundo, quando a glória de Deus vinha, todo mundo saía na porta das suas próprias tendas lá no acampamento e todo mundo adorava a Deus das portas das suas tendas no acampamento. E Moisés falava com Deus face a face como a um amigo. Aí ele saía da tenda, né, com o rosto brilhando, e aí ele tinha que colocar um véu. Seus bandos de mimimi. Olha logo na glória de Deus, vai se santificar, deve ter sido espetacular. Eu não posso nem imaginar, gente, o que Moisés sofreu por causa da carne dele mesmo. Você imagina o tanto que ele teve que se arrepender diante do Senhor todo dia para poder entrar naquele lugar e não ser fuzilado? Porque Moisés também era uma pessoa como nós, iniquidade, transgressão, pecado, carne e osso. Josué não se afastava da tenda e... Tem mais ainda no primeiro Pentecostes, porque a história é linda. Leia Êxodo, gente, leia, porque é a sombra de tudo que nós passamos no Espírito. Moisés intercede de novo pelo povo, que o povo está muito ruinzinho, e Moisés pede para conhecer os caminhos de Deus. E ele pede para ver a sua glória. Mas espera aí, Moisés, você já subiu um monte, já passou 40 dias lá. Numa outra dimensão, você estava na sala do trono, você entrou de corpo. Você parou para pensar nisso já? Moisés entrou com o seu corpo. Será que Deus adormeceu ele em algum lugar e ele foi só no espírito? Para ele voltar com a face resplandecendo? Eu não sei, mas Moisés fez algo que ninguém ousaria fazer e ninguém tinha feito ainda, a não ser, sei lá, Enoque. Será que Enoque tinha passado por experiências assim? Mesmo assim, ele vira para Deus e fala, Deus, eu preciso conhecer os seus caminhos. Peraí, Moisés, você já não conhece os caminhos de Deus? Várias vezes você passou 40 dias lá em cima, eu te desafio a ler o texto de Êxodo e botar lá na ponta do lápis. Quantas vezes ele subia aquela montanha? O cara devia ser sarado, hein? Devia ter umas pernas. Porque ele subiu aquela montanha e desceu muitas vezes. Ele quer conhecer os caminhos de Deus e a glória. Mas ele não falava com Deus face a face? E não diz que ele viu a sua glória? Então que glória é essa que ele queria conhecer? E aí ele fala assim, olha Deus, tem um negócio, é o seguinte. Quando a gente entra na sua presença, é um negócio assim que vicia. Eu oro pelos viciados só de coisa ruim. Viciado de coisa boa pode continuar ficando mais viciado. Quando você vai uma vez na sala do trono, você quer ir de novo. Aí você quer ir de novo. Aí você quer ir de novo e aí você vira um viciado, porque você não quer mais estar longe da presença de Deus. Não quero mais ficar longe da presença de Deus. Vicia. E Moisés vira para Deus e fala assim, se o Senhor não for, não vou não. Vai dar ruim esse negócio. E tá tão bom aqui, é tão boa a sua presença, por que eu queria ir a qualquer outro lugar sem o Senhor? Se o Senhor não for, eu não vou não.
Aí Deus pega Moisés, pega Jesus, a rocha, coloca Moisés em Jesus. Ele pega Moisés, pega a rocha, que é Jesus, bota Moisés dentro da rocha, na fenda da rocha, e protege Moisés, porque o Pai decidiu que ele ia mostrar um âmbito da sua glória que ninguém conhecia. E que mataria de fato Moisés. Ele precisava de Moisés ali. Mas o pedido de Moisés foi irresistível para Deus. Ah, Moisés, você quer? Lógico, Deus, isso é bom demais. Então vem cá, eu vou te colocar em Cristo e eu vou passar toda a minha bondade diante de ti. Você só vai ver por trás, para você não morrer. Ele pediu para ver a glória, mas foi toda a sua bondade. Porque a glória de Deus, ela é Jesus e ela é perfeito amor. E então ela é bondade. E de ruindade o mundo já está cheio. E nós precisamos estar nesse nosso amado, nosso querido. É aqui que você vai encontrar a tua santificação, a tua rocha. Olhar na face dele é o que vai te mostrar a glória do Pai. Porque enquanto ele estava na rocha, ele está de frente para Jesus. E a glória do Pai está na face de Jesus. Então, se você ainda não viu a face de Jesus, fala, Deus, eu quero ver a tua face. Se você ainda não beijou a sua face, diga, Deus, eu quero beijar a tua face. Se você ainda não olhou nos seus olhos, diga, Deus, eu quero olhar nos seus olhos. Mas não me mata não, mas usa o fogo dos teus olhos para purificar os meus olhos, a minha alma, as janelas da minha alma. Essa é a nossa herança. Ele tem isso para você. Não é só para Moisés. Moisés estava na antiga aliança. Agora nós temos o Espírito Santo, nós podemos entrar nessa dimensão tão gloriosa. Deus entrega para Moisés os planos do tabernáculo. Ou seja, por que Moisés pediu para ver? Porque quando Deus deu para ele a sombra que é o tabernáculo, ele falou assim, isso é uma pessoa. Esse tabernáculo é quem? É uma parte do Senhor que eu não conheço ainda. Aí Deus faz o quê? Coloca ele dentro da pessoa, a rocha, que é Jesus, que era quem ele tinha visto na sombra, mas entendeu, discerniu que tinha algo mais que ele não tinha visto, e ele ainda não viu tudo que ele queria ver, mas lá no Monte da Transfiguração, Moisés viu o Messias, que ele queria tanto ver, a rocha, a palavra viva. E ele o viu, dessa vez, face a face, o verbo que se tornou carne e habitou entre nós. Cheio de glória, de verdade, de bondade, de paz, de alegria. E tem gente que vai me dizer que Deus é uma lenda. Oh, sangue de Jesus tem poder. Se a igreja soubesse quão maravilhosa é a nossa jornada, as aventuras que nós podemos ter em Cristo, nas dimensões do Espírito, nós não sairíamos mais da palavra, não pararíamos mais de adorar, de orar, de buscar, de pregar. Quando a gente está no primeiro amor, a gente tem um discernimento, um entendimento de que aquilo é algo uau. E a gente quer contar para todo mundo o que é que acontece entre o primeiro amor e o La La Land. Alguma coisa acontece e a gente começa a ouvir as vozes do mundo de novo e esquecemos de quão glorioso foi para nós e que vai ser glorioso porque essas vidas precisam tanto quanto nós precisamos e vai ser maravilhoso para elas tanto quanto foi maravilhoso para nós.
Não pare de reluzir, de resplandecer essa glória de Deus que está em você. Esse amor, mas se ele está meio morninho, alimenta ele. Crente morno só está faltando comida, que é palavra e que é Espírito Santo. Só isso que está faltando. E se você precisar estar em comunhão com os irmãos para que isso aconteça, volte, porque Deus nunca mandou a gente sair da comunhão dos irmãos, né? Pois é, porque Deus sabe que a gente precisa andar junto. Nós somos muito falhos. Um monte de gente falho andando junto, até ajuda, porque um, né, vai falar, ô, levanta aí, ô, você está me puxando para baixo. Você está escorregando, está me puxando para baixo. Ô, levanta aí, porque senão eu já estou afundando aqui, preciso de ajuda de quem está de pé, socorro, né?